Só para informar a todos que o tempo que será usado pelo vereador Milton Ferreira era o tempo de uso do vereador Milton Leite de ontem, que por cessão de tempo permitiu, neste momento, o vereador Cláudio Fonseca utilizar o tempo do vereador Milton Ferreira. Portanto, os 15 minutos regimentais estão à sua disposição. Agradeço, senhor presidente, agradeço os senhores vereadores presentes na sessão no dia de hoje. E a minha solicitação anterior para que nós pudéssemos adiar a realização do grande expediente, até devido à minha preocupação em que nós possamos ter projetos de lei dos senhores vereadores instruídos para votação na próxima semana, na terça-feira, nós podermos votar em primeira ou em segunda votação. E olha que aqui a Câmara Municipal, os senhores vereadores, tem projetos importantíssimos. Eu mesmo tenho aqui em condições de votação cerca de 80 projetos de lei, que para votar um projeto de lei aqui no plenário pelos senhores vereadores, cada projeto protocolado passa por um processo. O processo legislativo dá-se início a partir do momento que o projeto é protocolado, depois ele vem para a leitura aqui no plenário, é uma leitura simbólica, na verdade, quando o presidente aciona os senhores vereadores que concordarem com os papéis que estão sobre a mesa, que permaneçam como estão, na verdade. Supõe-se que os vereadores têm conhecimento daquilo que está na pasta, que está na mesa, que está sobre a mesa, para ser votado. Então, inicia-se ali o processo de andamento dos projetos de lei que chegam à casa enviados pelo Executivo, como também os projetos que são protocolados pelos senhores vereadores. E depois da leitura aqui, esse projeto segue para as comissões, passando pela primeira comissão, que é a Comissão de Constituição e Justiça. Então, recebendo o parecer favorável da Comissão de Constituição e Justiça, esse projeto segue para as demais comissões permanentes da Casa. A Comissão de Administração Pública, a Comissão de Política Urbana, a Comissão de Saúde. Dependendo do conteúdo do projeto, ele vai tramitar nessas comissões, recebendo os pareceres favoráveis. Ele chegará à condição de receber os votos dos senhores vereadores aqui em plenário, portanto, em primeira votação. Depois, num prazo mínimo de 48 horas entre a primeira e a segunda votação, ele poderá retornar ao plenário para ser definitivamente votado, aprovado pelos senhores vereadores, e aí segue a sanção ou a promulgação, dependendo do projeto que nós estivermos tratando. Esse é o processo legislativo de tramitação de um projeto de lei, quer seja de autoria de um vereador, ou de autoria do Executivo, do prefeito municipal, que vem encaminhado para a Câmara Municipal. E, às vezes, o processo é demorado, às vezes não. No geral, o processo é demorado. Provavelmente, alguns vereadores passarão 4 anos pela Câmara Municipal de São Paulo e tendo aí votado 1, 2, 3 projetos de lei. Lógico, a questão aqui não é quantidade, é a qualidade e a necessidade. Aquilo que a cidade precisa de regramento, de regras a serem estabelecidas para serem obedecidas pelo conjunto da sociedade. Então, nós não trabalhamos por produção. Pode ser que o vereador tenha um único projeto aprovado durante 4 anos e é um projeto que tem uma intervenção importante na vida da cidade ou dos seus cidadãos. E outros têm uma quantidade enorme de projetos que não têm tanto impacto, mas todos eles têm importância, porque quem media a importância de um projeto é aquele que o apresentou, sabendo da necessidade da população. Nós temos os projetos aqui que rendem homenagem às pessoas, que muitas vezes alguém vê com desdém. Diz, olha, vai homenagear determinada pessoa. A sociedade é um esforço coletivo de construção e aqueles que se envolvem em causas públicas, aqueles que trabalham, fazem trabalhos comunitários, aqueles que participam ativamente da vida da sociedade, muitas vezes têm o reconhecimento através de títulos honoríficos ou de denominações de próprios públicos, uma escola, um posto de saúde, um hospital, também passa por aqui. E é bom que passe, porque também precisa ter uma representação. Esse é o processo legislativo. Então, preocupado com a necessidade, nós temos o debate também, não só a apresentação dos projetos dos vereadores, mas o debate sobre os projetos que são apresentados pelos vereadores, é que propus que no dia de hoje nós tivéssemos aqui, não a não realização de sessão, é mudar a dinâmica da sessão.
ao invés de realizar o grande expediente, que é este momento em que 4 vereadores podem falar por 15 minutos sobre aquilo que for de seu interesse, que nós realizássemos o congresso de comissões ou a reunião das comissões reunidas, várias comissões, para dar celeridade a determinados, ao andamento dos projetos para que ele pudesse ser votado. Mas não tivemos entendimento, estou eu aqui falando um pouco sobre o processo legislativo. Eu creio que isso contribui, inclusive, para aqueles que nos acompanham, para entender o porquê determinados projetos, né, demandam tempo até serem votados, né, demandam muito tempo até serem votados. Nós estamos agora a poucas sessões antes do recesso parlamentar, poucas sessões, e temos um conjunto de projetos do Executivo encaminhado para casa para ser debatido, para ser votado, aprovado ou rejeitado. Eles entram em pauta, em determinados momentos saem da pauta, voltam à pauta. Por exemplo, o projeto que dispõe sobre a reforma tributária, que trata do PPI, parcelamento, programa de parcelamento incentivado, são aquelas pessoas que têm débitos com a prefeitura, que poderão fazer o parcelamento desses débitos decorrentes de dívidas de impostos e taxas. Nós temos, dentro desse próprio projeto, uma discussão sobre o ISS, o percentual, a alíquota de ISS para determinados setores da economia ou de serviços, melhor dizendo, está dentro desse projeto. É um projeto importante, estratégico, está em debate, votamos em primeira votação, ele vai retornar à segunda votação. Tem um projeto, independentemente das pessoas concordarem, terem a sua opinião ou não, mas há a discussão do projeto de lei que dispõe sobre as águas espraiadas, a reurbanização das águas espraiadas, operação água espraiada, operação urbana, né, água espraiada. Nós temos projetos de lei que foram encaminhados para a Câmara Municipal que dispõe sobre a alienação de áreas ou imóveis públicos. São 10 áreas que estão propostas para serem alienadas, para serem vendidas ou para serem negociadas, conforme o projeto dispõe, para que essas receitas sejam utilizadas em construção de unidades de educação infantil. E outros projetos que estão em debate, como o do mobiliário urbano, também projeto do Executivo. E nós estamos hoje no dia 9 de junho. Esses projetos têm que ser votados e tem a mãe do orçamento, na verdade, que é a Lei de Diretrizes Orçamentárias. Tem que ser votado antes do recesso parlamentar, a lei que fixam as diretrizes que vão conduzir, que vão permitir a elaboração do orçamento-programa para 2012. Então, são as diretrizes gerais para o orçamento de 2012. Também tem que ser votado neste ano. E nós temos aqui inúmeros projetos de lei dos senhores vereadores. E nesse intervalo de tempo, até encerrar o mês de junho, outros projetos chegarão à Câmara Municipal. Por exemplo, o projeto de lei que dispõe sobre a aplicação do reajuste dos vencimentos dos profissionais de educação. Nós temos database no mês de maio, como as várias categorias profissionais, mas não basta somente a negociação coletiva que se estabelece entre a representação sindical e o executivo. Como não existe direito sem lei, aquilo que é negociado com o executivo tem que passar pela Câmara Municipal para ser aprovado, transformar-se em lei e, a partir daí, aplicar o direito. E nessa negociação que ocorreu entre o Executivo e a organização sindical dos profissionais de educação, se estabeleceu, primeiro, que os servidores da área de educação terão a fixação do seu piso em valor maior àquele vigente atualmente. Os profissionais de educação com nível superior, com jornada especial integral, terão um piso salarial de R$ 2.600 por uma jornada de 30 horas semanais. É o início da carreira e é também